Gostaria de convidar também o nosso pastor Rafael Conrado. I also want to invite our Pastor Rafael Conrado. Se vocês puderem ficar de pé. If you can stand with me. E libera palavras proféticas sobre a vida dele. And release prophetic words over his life. Nós sabemos que o Rafael, Deus tem liberado algo através do coração dele esses dias. We know that God has been delivering something through his heart in these Que é um days. processo que ele está caminhando no meio dele. It's a process that he is in the midst of this. E nós queremos declarar que o Senhor venha extrair todo o óleo através da vida dele, Senhor. We want to declare that the Lord may extract all oil from his life. Sim, que toda a sabedoria do Senhor, That all the wisdom from the Lord, que toda força do Senhor, all strength from the Lord, que venha sobre a vida dele, may come upon his life, sobre a família dele, over his family, sobre os filhos dele. over his children. Que nenhuma sombra de dúvida That no shadow of doubt sobre essa estação que ele está over agora the vivendo season that he's going venha through afetar a casa dele, come affect his house, venha afetar o coração dele. come affect his heart. Que nenhum dato venha afetar a mente dele. No arrow from the enemy. Sim, que o coração dele, como sempre, venha permanecer firme no que o Senhor disse. Yes, let his heart stay firm. Sim, que ele venha, Senhor, ser um modelo para uma geração That onde he ela may se dispersa facilmente. Be a model for a generation that disperse so quickly. Sim, Senhor, levante Yes. ele Raise him up como uma voz para a nossa geração, as a voice for this generation, dando destino para o teu propósito. giving destiny to many. Nós abençoamos ele. We bless him. Amém. Amen. Sim, Jesus. Yes, Jesus. Santo é o nome de Jesus. Holy is the name of Jesus. Santo é o nome de Jesus. Holy is the name of Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For in your eyes are all discharged, your grace about to me. Diga assim, ó. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vai limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Deus não quer muito de você. God does not want a lot of you. Ele quer tudo. He wants it all. Deus não quer muito, Ele quer tudo. God does not want some. He wants it all. Você terá de Deus o quanto você estiver disposto a entregar para Ele. You're gonna have of God the amount you are you give to Him back. Uma vez eu estava orando dizendo: Deus, eu quero mais de Ti. One time I was praying, God, I want more of you. E eu ouvi Ele dizendo: eu também quero mais de Ti. And I heard Him saying, I want more of you too. Nós deixamos o resto para Deus e queremos tudo de Deus.
We leave the rest to God, but we want all of God. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. We need to prioritize the presence of God. Priorizar a glória de Deus. Prioritize the presence Ele of quer God, ser the teu glory of God. amigo. He wants to be your friend. Ele quer caminhar contigo He todos os wants dias. to walk with you every day. É muito mais do que um amuleto da sorte. It's much more than a lucky charm. Deus, ele quer entrar e permanecer. He wants to get in and remain. Quantos querem mais de Deus? How many here want more of God? Eu creio que nessa noite o Senhor vai continuar falando conosco. I believe that tonight the Lord's going to keep talking to Nós us. estamos falando sobre o deserto. We are talking about the desert. Então, se você veio aqui nessa noite, você vai ouvir sobre o deserto. So if you came here tonight, you're going to hear about the desert. Porque todo mundo aqui está atravessando um deserto. Because everyone here is going through a desert. Mas o problema não é o deserto. But the problem is not the A desert. questão é quem te levou para lá. It's who took you there. Porque se Deus te levou, Deus te sustenta. Because if God brought you there, He's going to sustain you. Mas se é você que entrou, é você que se vira. But if it's you that got you there, then you're going to have to figure Tem out. deserto que você entrou The desert that you entered pela sua teimosia, by your stubbornness, pela sua desobediência. by your disobedience. Mas tem deserto que Deus te levou. But there are many deserts that the Lord took you. Deuteronômio 8 diz que Deus diz, eu te levei para o deserto Deuteronomy 8 says, the Lord that I took you to the para desert te humilhar, to humble you, para te provar, to test you, para saber o que estava no teu to know coração, what was in your para heart, saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. to know if you would keep my commandments or Ou not. seja, o deserto revela você para você mesmo. So the desert reveals you to yourself. O deserto nos faz nos conhecermos. The desert makes us to know ourselves. Então é tempo de você se conhecer. So it's time for you to know Porque yourself. quando você sabe quem você é, Because when you know who you você are, sabe para onde você está indo. you know where you're going. A maior crise do planeta é a falta de identidade. The biggest crisis in the planet is Quando eu the não lack sei of quem eu identity. sou, eu não sei para onde eu estou indo. When I don't know who I am, I don't know where I'm going. Então o deserto vai trazer identidade. So the desert is going to bring identity. Foi no deserto, It was in the desert. foi no It deserto was in the desert que Deus se revelou para o povo em Israel. that God revealed Himself to the Israelites. Foi no deserto It was in the desert que Jesus foi provado e aprovado. that Jesus was tested and É no approved. deserto It was in the que nós desert entramos no outro nível. that we enter in the next level. Nós falamos sobre o sacerdócio do serviço. We talked about the priesthood of service. Quando Zacarias, When Zechariah, em Lucas capítulo 1, versículo 57, in Luke 1:57, Zacarias escuta a voz do céu. Zechariah hears the voice of heaven. Zacarias escuta a voz do céu Zechariah hears the voice of heaven, e ele não entende o que está and acontecendo. he doesn't understand what is going on. Nós estamos saindo de um sacerdócio de serviço. We are leaving a priesthood of service. Zacarias é o pai de João Batista. Zechariah is the father of John the Baptist. Deus estava gerando algo God was generating e something, ele não entendeu. and he didn't understand. Por isso ficou mudo. That's why he Então, couldn't quando eu speak não anymore. entendo o que o céu está gerando, eu perco a voz. When I don't understand what heaven is talking, I lose my voice. Mas nós estamos saindo de um sacerdócio de serviço But we are leaving a priesthood of e service. estamos entrando no deserto. We are entering the desert. E o deserto gera em nós o sacerdócio de relacionamento. The desert generates in us the priesthood of relationship. Porque no deserto eu aprendo a depender. Because in the desert I learn how No to deserto eu depend. aprendo a confiar. In the desert I learn to trust. Então abra sua Bíblia. So open your Bible. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. We're going to read from verse 1 to 13. Nós somos a geração que vai aprender a viver no deserto. We are the generation that is going to learn how to live in the desert. 1 Coríntios 1 Corinthians capítulo 10, chapter 10, versículo 1 ao 13. verse 1 to 13. Quem achou diz amém. Who found, say amen. Pastor Euquias, lê aqui para mim. Pastor Eukias, come here, read for us. 1 to 13. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés
foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. É só ir para casa, irmão. Now you can go home already. É só ir para casa agora Now you can go home e meditar no que and reflect on Paulo está falando. what Paul was saying. Nós precisamos entender We need to understand que não se trata só do ambiente. that it's not only about the O environment. que é que Paulo está dizendo aqui? What Paul is saying here, Todos estiveram no mesmo ambiente. all of them were in the same Repita environment. comigo, ambiente. Environment. Diga atmosfera. Say atmosphere. Todos estavam no mesmo ambiente. They all were in the same environment, Debaixo da mesma nuvem, under the same cloud, comendo o mesmo pão, eating the same bebendo bread, da mesma água, drinking the same water, mas o resultado é diferente. but the result was different. Por que o resultado é diferente se o ambiente é o mesmo? Why the result was different if the environment Porque were a the same? motivação do coração era diferente. Because the motivation of their hearts were different. Então a questão aqui é o alinhamento do coração. So the matter here is the alignment of the heart. Claro, quando o meu coração está alinhado com o propósito de Deus, When my heart's aligned with the purpose of God, não tem como dar errado. there is no way it's going to go Então wrong. eles estavam numa transição, So they were in a transition, todos debaixo da mesma nuvem, all under the same todos cloud, debaixo da mesma all provisão, under the same provision, todos bebendo a mesma all água. drinking the same water. E Paulo ousadamente diz: a pedra era Cristo. And Paul boldly said the rock was Christ. Deixa eu explicar para você, irmão. Let me Cerca de explain 2 to you. milhões de pessoas saíram do Egito. About 2 million people left Egypt. E a Bíblia diz que tinha uma rocha que jorrava água. And the Bible says that there was a rock that water would spring from. Quantos milhões de litros de água era necessário para saciar a sede de 2 milhões de pessoas? How many liters of water was necessary to satisfy the thirst of 2 million people? Rafael, que rocha era essa? Rafael, what rock was this? Não, a coisa piora. That even worse now. A rocha acompanhava eles. The rock would follow them. Aonde eles estavam tinha a rocha lá. Wherever they were, the rock was Ei, there. você pode entrar no deserto, mas a rocha está contigo no deserto. Hey, you can go into the desert, but the rock is going to be with you in the E da desert. rocha sai água. And the rock, water E comes a água out. te sacia. And the water satisfies Nós you. precisamos entender We need to que understand esse deserto não é para nos matar. that this desert is Esse not to kill deserto é us. para forjar o caráter de It's Deus to em nós. forge the character of God in us. A rocha nos alimenta. The rock feeds us. A rocha nos sustenta. The rock sustains A us. rocha sacia a nossa The sede. rock satisfies our thirst. Então, o nosso So our posicionamento positioning dentro do deserto in the desert vai determinar o nosso destino. is going to determine our destiny. Porque era o mesmo ambiente, Because it was the same environment, mas resultados but the diferentes. result was Nós different. precisamos entender We need to understand que Deus está gerando uma igreja no deserto. that God is generating a church in the desert. Deus está levantando uma igreja do God is deserto. raising a church from the Deus desert. está trazendo uma igreja formosa, God is bringing um a exército beautiful glorioso
poderoso. church, a glorious army, Povo que não foge da batalha. a people that do not run away from the war, Porque eles foram forjados no because deserto. they were forged in the desert. E eles sabem And they know que nem só de pão viverá o homem, that not only from bread mas de will man toda live, palavra que sai da boca de but Deus. from every word that comes out from the mouth of God. Essa igreja do deserto tem uma palavra sobre ela. This church from the desert, there's a word about it. A igreja do deserto tem uma mensagem The sobre ela. church of the desert has a message Nós about them. precisamos entender We need to understand que quando Deus começou a gerar essa igreja, that when God started to generate, to raise this church, abra sua Bíblia, open your Bible. Mateus capítulo 11. Matthew 11. Mateus capítulo 11, versículo 7. Matthew 11, verse 7. Do deserto sairá uma voz, irmão. From the desert, a voice will come out. Deus nos leva para o deserto, God takes us to the desert, gera o caráter dele em nós, forms His character in us, forja a vida dele em nós, forge His life in us. e do deserto sai uma And voz. from the desert, a voice comes out. A voz não vai sair dos palácios, a voz vai sair do deserto. The voice will not come out from the palaces, it will come out from the desert. Quando Zacarias não entendeu, ele perdeu a voz. While Zechariah did not understand, he lost his voice. Mas quando ele escreveu, ele voltou a falar. But when he wrote it, he came back and spoke again. Se você quer ouvir a voz, você precisa ir para o deserto. If you want to hear the voice, you need to go to the desert. Esse avivamento, irmão, é um avivamento para os lugares mais ermos da terra. This revival is a revival to the most loneliest places of the earth. Esse avivamento não é para os templos. This revival is not for the temples. A igreja está esperando o avivamento nos templos. The church is waiting revival in the temples. E Deus está querendo gerar ele nas ruas, And God wants to nas generate casas, on the streets, on nas the houses, nas empresas. in the companies. A igreja está enclausurada nas quatro The paredes, church is within four walls. dizendo Maranata, Say Maranata. Maranatha, Maranatha. A igreja quer ir para o céu, The church wants to go to e o heaven. céu quer invadir a terra. And the heaven wants to come to O earth. céu quer invadir as The igrejas, heaven wants to quer invade invadir as the casas, churches, the houses. quer invadir as Wants ruas. to invade the streets. Aonde estão os profetas? Where are the prophets? Aonde Deus pode se conectar com a terra? Where God can connect himself with the earth. No deserto, In the desert, você não atenta para o mensageiro, you do not look for the messenger. mas para a mensagem. You do not pay attention to the messenger, Escute, but to the message. a igreja do deserto The church of the desert é uma igreja que você não olha para o mensageiro, mas olha para a mensagem. is a church that you do not look for the messenger, to the messenger, but for the message. Não é tempo das estrelas, It's not time for the stars. é tempo de uma voz, It's time for a é tempo voice. de uma mensagem ser It's ecoada. time for a message to Olha be o que é que Jesus released. fala. Look at what Jesus said. Mateus 11:7. Matthew 11:7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está o quê? Escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uau! A igreja do deserto The church of the desert é uma igreja que não tem formosura, is a church that has no beauty, no looks. ela não parece ser formosa, rica, poderosa, Doesn't look like a rich or powerful,
mas ela carrega uma mensagem. but carries a message. Ela prepara o caminho do Senhor. But it prepares the way of the Lord. Existe uma coisa importante sobre a igreja do deserto. There is an important thing about the church in the desert. Está escrito sobre ela. It's written about it. Existe uma profecia sobre There ela. is a prophecy about it. Eu vim aqui nessa noite te chamar I came here tonight to call you para se alinhar com a profecia, to align yourself with the se alinhar com prophecy. a palavra. Align yourself with Eu the não quero word. saber o que os coaches estão falando sobre I don't ti. want to hear about the coaches of this Eu não world. quero saber o que a inteligência emocional está dizendo I don't sobre want to ti. hear about what emotional Eu intelligence vim is te calling lembrar o about que a you. palavra diz sobre I ti. will remember you of what the word says O que about Jesus you. diz a teu What respeito. Jesus says about Porque you. o que vai te sustentar Because what's going to no sustain fim you dos tempos in the end não é times tua inteligência is emocional. not emotional intelligence. É o Espírito que habita em It's ti. the spirit that lives in you. Chegarão dias There will be que days você viverá that you're going to live da palavra que Deus from the liberou sobre word ti. that God has released Então upon you. hoje você precisa So today entender you need to e se understand posicionar. and position yourself. Jesus está dizendo: o que é que vocês foram ver? Jesus said, what you guys went to see? O que vocês foram ver? What did you go see? Gente, as pessoas saíam das cidades para o deserto Guys, people left the cities to the desert para ver um cara vestido de pele de camelo, to see a man dressed with skins of camel, para ver um cara que comia gafanhoto. to see a guy that ate grasshoppers. Jesus disse: o que é que vocês foram ver? What did you go see? Um A profeta? prophet. Sim, Yes. mas eu digo muito mais do que um profeta. But Jesus says much more than a Aí prophet. Jesus começa And a Jesus falar de started João. saying about Jesus John. começa a dizer: olha, mais do que um More than profeta. a prophet, he said. Irmão, a igreja é mais do que um profeta. Hey, the church is more than a prophet. Sabe qual é o problema? Do you know what is the problem? A igreja está atrás de profetizar, The church is looking for prophecy, quando ela deveria se tornar a profecia. but they should actually become the prophecy. As pessoas correm atrás de profecia, People are running after prophecies, mas deveriam se tornar a but they profecia. should become a prophecy. Então João Batista encarnou a profecia. So John Baptist lived, incarnated Estava the escrito prophecy. sobre ele. It was written about him. Ele vai preparar o caminho. He would prepare the way. Irmão, a igreja desse tempo está preparando o Hey, the caminho. church of this time is preparing a way. Preparando o caminho para o retorno de Preparing Jesus. the way for the return Eu te of pergunto: o que Jesus. você está fazendo para que isso aconteça? What are you doing for this to happen? O que você está fazendo para que Jesus volte? What are you doing for Jesus to come back? O que você está fazendo? What are you doing? Você tem sido uma igreja que aplana o caminho? Have you been a church that prepares the way? Porque a profecia é: os montes serão abalados, Because the prophecies, the mountains will be os shaken. vales serão The valleys exaltados, will be exalted. haverá um alinhamento. There'll be an alignment. Deus vai aplanar o caminho através da sua igreja. God is gonna make a way through His church. Uma igreja que pavimenta o caminho para Jesus A passar. church that forms a path for Jesus to walk Jesus on. não vai passar pelo caminho de teologia de prosperidade. Jesus is not gonna walk through the prosperity theology. Jesus não vai passar pelo caminho de vitórias, milagres e conquistas pessoais. Jesus not gonna walk on the theology of prosperity, miracles, and victory. O caminho de Jesus é a cruz. The way of Jesus is O the caminho cross. de Jesus é a The renúncia. path of Jesus is O caminho de renouncing. Jesus é negue-se a si The mesmo. way of Jesus is deny yourself. Então, se essa igreja esvaziar So if this church gets por causa empty da mensagem da cruz, because of the message of the que cross, se esvazie. that let be empty. Mas nós não vamos negociar o But we're not going to evangelho. negotiate the Nós não gospel. vamos negociar a palavra. We're not going to negotiate the word. Você precisa morrer para You você. need to die for Você yourself. precisa negar-se a si You need to mesmo. deny yourself. Você precisa entrar num tempo de You need renúncia. to enter in a time of renouncing. Pare de correr atrás de coisas pessoais. Stop running after your own Porque Deus gains. vai te dar tudo que você Because precisa. Jesus is going to give you everything you need. Você tem coragem? Do you have courage? Tem coragem de fazer uma oração? Do you have courage to do a prayer? Eu fiz um, irmão, e estou pagando o preço I do que eu did fiz. one and I'm paying the price for it. Mas não me arrependo não. But I don't regret it. Faça essa oração. Do your prayer. Deus, God, me dá tudo give me everything que o Senhor preparou para mim. that you prepared for me. E tira tudo que o Senhor não me deu. And remove everything that you have not given me. Tem coragem? Do you have courage? Você vai se decepcionar, porque tem muita coisa que você está carregando que não foi Deus que te deu. You're going to be disappointed because you're carrying a lot of things that was not God that gave you.
Tem muita coisa que você está carregando, muita bagagem aí, que There are a foi lot Deus of que te deu. baggage that was not God that gave you. Deus está chamando para largar a bagagem, irmão. God is calling you to leave the baggage O out. jugo é suave, o fardo é leve. The yoke is light E o fardo é leve, é and the maneiro. yoke is light. Se você está cansado, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua If you're obra. tired, it's not the work of God you're doing, is your work. E eu não faço a obra de Deus, eu ando na obra que Jesus já fez. And I don't do the work of God. I walk in the work that Jesus has done Então already. Jesus está dizendo, o que é que vocês foram ver? So Jesus was saying, what did you go see? Não, ele é mais do que um profeta. No, he's more than a prophet. Ele é mais do que um He's profeta. more than a E prophet. digo mais ainda, And I say more. dos nascidos de mulher. From those that were born from a woman, Irmão, olha o nível que Jesus coloca, Marcos, João Batista. see the level that Jesus placed John the Baptist. Cara, Jesus está pegando desde Adão. Jesus was taken from Adam. Não, Adão não, porque Adão não nasceu de mulher. Vamos pegar. Adam was not born Adão from, não nasceu de from mulher. women. Jesus está pegando de Caim, de He was Abel, got from Cain até João Batista. all the way to John the Baptist. Ninguém, No one, ele diz, ninguém no one é maior do que esse cara. is bigger than this guy. Um cara que não tinha joias, A guy that had no jewels, que não era rico. that was not rich. Um cara que morava no deserto. A guy that lived in the desert. Um cara que morava no deserto. A guy that lived in the desert. Jesus diz que ele é o maior dos nascidos de mulher. Jesus said that he was the greatest A among igreja do those that were born deserto from women. é maior do que todas as outras. The church of the desert is bigger than all the others. Eu não quero saber o quão rico a igreja é. I don't want to know how rich a church Eu quero is. saber o quanto ela está alinhada com o coração de Deus. I want to know how this church is aligned with the heart of O God. quanto ela está fazendo o que Deus mandou ela fazer. How much is this church doing what God has told it to do? Sabe o que é que traz alegria no coração de uma pessoa? Do you know what brings joy to the heart of someone? Não felicidade, alegria. Not happiness, joy. O que traz uma alegria verdadeira, What irmão, brings true joy é a pessoa estar no centro da vontade de Deus. is for a person to be at the center É of the no will of lugar God. certo, na hora certa. It's the right place, right time. Ai, irmão, tem dia que eu saio nesse frio. Oh, many times I go out in this cold Pensa no desânimo, irmão. and oh man, think of how Ei, irmão, disappointed I eu am. sou de Fortaleza. I'm from Fortaleza, Brazil. Fortaleza é a melhor cidade do planeta Terra. Fortaleza is the best city in the entire world. Adão e Eva nasceram lá. Adam and Eve was born there. Deus criou Adão e Eva em Fortaleza. Adam and Eve was created in Fortaleza. Aí eu abro a porta lá de casa, irmão. And then I opened the door of my house Bate aquele frio gelado na minha and the cara. cold wind comes at my face. Eu digo, meu Deus. And I say, wow, God. Aí eu quero murmurar. And then I want to complain. Só que nesse texto aqui de 1 Coríntios 10 diz But in this text in 1 Corinthians 10, que quem murmurou morreu no deserto. that those who complain Aí died at the desert. eu lembro desse texto. Then I remember this text. Eu digo, opa, I said, no, eu não vou murmurar. I will not complain. Eu não vou reclamar I will not complain daquilo que eu orei para acontecer. for what I prayed for to happen. Não reclame do que você orou para acontecer. Don't complain for what you prayed to happen. Eu quando era jovem dizia, Deus me leva para pregar nos hospitais. When Hoje I eu estou was pregando nos young, hospitais. I'll tell Jesus, hey, take me to go preach at the hospitals. Now I'm preaching at the hospitals. Não reclame do que você orou para Do acontecer. not complain for what you prayed for. Deus sabe o que está fazendo. God knows what He's doing. Olha para mim, irmão. Look at me. Deus sabe o que está fazendo. God knows what He's doing. Olha para o teu irmão e diz assim, ó. Look at your brother. Relax. Relax. Fala para ele aí. Relax. Tell him, relax. God's in control. Deus está no controle. God's in control. Deus está no controle. Do you believe? Você crê? Do you believe? Você crê? I can see a new season in your life Eu right posso ver now. uma nova estação na sua vida. The time is coming right now. Tempo está The vindo. time is coming right now. Tempo chegou. Get ready. Esteja Get pronto. ready. Esteja pronto. Because the new season is ready Porque for essa you. nova estação está pronta para Can você. you understand me? Você pode me entender? Vocês foram ver. What did you go see? Ele é maior do que o profeta. He's bigger than a prophet. Porque não é sobre... Irmão, me mostra uma profecia que João Batista falou. Show me one prophecy that John Baptist did. Alguém conhece? One prophecy. Does anyone know? Eis que te digo. He said, Receba. here says the Lord. Receive. Receba. Receive. Abre a mão. Toma a chave. Recebo.
Vitória. Take the key. Victory. Vitória, vitória, Victory, vitória. E todo victory, mundo, victory. Everyone, wow. Sabe qual era a profecia de João Batista? Do you know what was John Baptist's Raça prophecy? de víbora. Generation of snakes. O cara pegava pesado, irmão. He was heavy. Era uma palavra dura, It was a tough mas word, verdadeira. but was Você truthful. prefere uma palavra dura de verdade? Do you prefer a truthful but heavy word? Ou você prefere se afagar do ego Or do you want your soul to be Com- massaged com mentiras? with lies? O que você prefere? What do you want? What do you Irmão, prefer? o culto bom não é que você sai feliz com o pregador, não. É quando você sai triste com você mesmo. Brothers, the good service, not when you leave happy with the preacher, but you leave sad with yourself. Eu não estou preocupado se vão gostar do meu sermão. I'm not worried that you're not going to like my sermon. Eu quero que você se posicione. I want you to position Se yourself. você sair com raiva de mim, If you leave here angry chateado with me, comigo, upset with me, mas isso te fizer pensar but this makes you think e fizer você ser transformado, and makes you be eu cumpri transformed, meu papel. I fulfilled what I needed Porque to quando do. Jesus fala de João, Because when Jesus Jesus talked disse, about ele é John, mais do que um he profeta. said he's more than a prophet. Ele é mais do que um He's profeta. more than a prophet. E Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, And ninguém é Jesus maior said, do que from João. those that were born from women, Aí no one's greater. você tem que entender o que Jesus está falando. So you need to understand what Jesus was saying. É pesado demais, né? It's heavy. Eu devia botar tudo para trabalhar agora. I could put you to work. Não, mas vocês estão me vendo aqui? Are you seeing me? Aqui Here está João. is John. Vem cá, Amanda. Come here, Manta. Tu tá com... Aqui, João, eu sou João. I am John. Os meninos estão tudo lá. Era melhor uma criancinha. Melhor The que uma kids are criancinha. here. Everyone, no kids here now. Não, então deixa. It's okay. É uma menina aqui, uma criancinha. Aqui é a igreja Here's the church. João Batista. John Baptist. Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que essa igreja. Jesus said that no one born from women is greater than the church. Ele pegou He got desde os tempos de Moisés, from the times of Elias, Moses, Elijah, Eliseu. Elisha. Cara, ele pegou todo mundo He got everyone e botou João no topo. and placed John at the E top. Jesus disse, ninguém é maior do que And ele. Jesus said no one is greater than him. Mas isso antes da cruz. But that was before the cross. Mas Jesus não para aí. But Jesus did not Ele stop. diz assim, ó, mas there. o menor no reino But he said the least in the kingdom é maior do que João. is greater than John. Depois da cruz, After the cross, o menor no reino the least in the é kingdom, maior do que João Batista. the smallest in the O que é que kingdom is Jesus está greater than dizendo? John Baptist. What he's saying, Eu inaugurei um novo tempo. I started a new time. João andou numa dispensação. John walked in a A dispensation, cruz inaugurou um novo tempo. but the cross started a new season. Então o menor So the é least maior do que João. is greater than John. Por quê? Why? Porque até aqui Because until here, o Espírito vinha sobre eles. the Spirit was hovering. O Espírito vinha sobre The eles. Spirit came upon them. Mas depois daqui, But after the o cross, Espírito passa a habitar the neles. Spirit's dwelling. Então o menor no reino So now the least in the é kingdom maior do que João. is greater than John. Pode ir lá. Então Deus está te So chamando God is calling you para valorizar o que você é. to value who you are. Você é maior do que João Batista. You're greater than John the Baptist. Mas você não valoriza isso. But you do not value O this. Espírito habita em você. Spirit O dwells in you. Espírito habita em The você. Spirit lives in you. Você é a habitação do You are Espírito. the dwelling of the Então não Holy Spirit. importa o deserto que você So está it doesn't vivendo. matter what the desert you're living O in. Espírito que está em The você Spirit that's in you te renova, renews te you, restaura, restores te capacita, te capacitates levanta. you, raises you. Você canta, mas não vive. You sing, but you don't live it. Todo mundo canta, né? Everyone Quero que sings. valorize o que você tem. Quem conhece essa? There was one song that says, Você é alguém value what you have. You are tão someone importante para Deus. so important to God. Diz aí pro irmão, vai. Say Ele to your está em brother, você. He's in you. O Espírito The Holy Santo se Spirit's in move em you. você. Moves Agora, in you.
Se Ele está em você, Now, if He is in you, se Ele habita em você, if He lives por in que you, que você anda angustiado? why are you anguished? Por que que você anda ansioso? Why are you having anxiety? Por que que você anda atribulado? Why do you are so Por que está troubled? com medo de não pagar as contas amanhã? Why are you so worried about the bills? Olha para os passarinhos, irmão. Look at the birds. Olha para os pássaros. Look at the birds in heaven. Deus cuida de pássaros. God takes care of birds. Toda ansiedade é fruto de incredulidade. All anxiety is a fruit of Unbeliever. unbelief. Deus não vai parar na tua incredulidade. God's not going to stop in your unbelief. Deus não vai parar na tua incredulidade. God's not going to stop in your Esse belief. povo morreu no deserto porque foi incrédulo. These people died in the desert Porque because they foi did not believe. idólatra. Because they are Você idolatry. sabe o que é They idolatria? had idolatry. Sabe qual é o Do you know what problema? is idolatry is? Os crentes acham que idólatra é só os católicos. Christians think that, the Catholics are, have idolatry. Quando eu falo idolatria, você vê o quê? Você vê uma imagem, não é? Uma imagem. When I say idolatry, you think of an Aí image. você, os católicos são idólatras. Oh, those Catholics, they have Tem idolatry. crente pior do que católico, irmão. There are Christians that are worse than them. O católico geralmente adora uma imagem, você adora a gente. Catholics, they, admire an image, but you worship a person. Os crentes adoram cantor gospel. The Christians, they worship, gospel singers. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Idolatry is everything that we place above God. Então, que caia por terra toda a idolatria do nosso So it meio. may fall all idolatry from the Você midst não of vai us. morrer no deserto por causa da You're not going to idolatria. die in the desert because of idolatry. Você não vai morrer no deserto porque você vai tentar a Deus. You're not going to die in the desert because you're going to tempt God. Eles tentaram a Deus, They tempted God. eles se prostituíram. They practiced immoral things. A prostituição The prostitution é muito mais do que o ato sexual. is much more than a sexual act. A prostituição é, prostitution é a corrupção do It's the propósito corruption original. of the original purpose. Quando você corrompe o propósito original, When você se you prostitui. corrupt the original purpose, you are prostitute. Então hoje Committing prostitution. é mais uma noite It's one more de night nós today buscarmos mais alinhamento. for us to seek com more o alignment propósito with the original pra original nossa vida. purpose of God for our lives. É a noite It's a night para nós for us repensarmos to rethink conceitos e valores. concepts and values. Por que eu estou aqui? Why I'm here, Quem eu sou? who I am, Para onde eu vou? where I'm going. Você precisa saber de onde você veio, You need to know where you come from, quem você é who you are, e para onde você está indo. and where you're going. E o deserto revela. The desert reveals. Há pouco tempo atrás tivemos uma situação que revelou muita coisa, Some time ago, we had a situation that revealed a lot chamado of things Covid-19. called COVID-19. Agora nós temos outra situação Now we have chamada another situation ICE, called ICE, Immigration. immigration. Está revelando muita coisa. It's revealing a lot of things. Por quê? Why? Porque quem não sabe Because those that Para do not onde know tá indo, where they are quem going, é, who they o que are, está fazendo, what they are doing, vai chacoalhar, irmão. it's going to be shaken. Vai ficar com medo. It's going to be in fear. Vai ficar ansioso. It's going to be anxious. Mas em paz eu deito. But in peace I lay down. Em paz eu durmo. In peace I Em sleep. paz eu me In levanto. peace I raise Porque up. quem cuida de mim é Because Deus. I know who takes care of me. Levanta is essa God. tua cabeça, irmão. Raise your head. Deus está te chamando para God se is posicionar. calling you to position yourself. Aqui no Brasil, Here- na China, no Japão. Here in Brazil, in China, Em in qualquer Japan, lugar. wherever. Dê a resposta certa. Give the right answer. Dê a resposta Give certa. the right answer. Dê a resposta certa. Give the right answer. Por quê? Why? Eles comiam da mesma comida, Because they ate from the same bebiam da food. mesma bebida, They drank from the same drink. mas Deus não se agradou de muitos But deles. God was not pleased with many of them. Deus não se God agradou. was not pleased with many of them. Alessandro, Deus não se agradou. Alessandro, God was not pleased. Deus não se agradou. God was not pleased. E a Bíblia diz: agrada-te do says, Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Please the Lord, and He will satisfy the desires of your heart. Nós precisamos entender We need to understand que a alegria do Senhor é a nossa that the força. joy of the Lord is our strength. Se a alegria do Senhor é a nossa If the joy força, of the Lord is our strength, a tristeza de Deus é a nossa the sadness of God is our fraqueza. weakness.
Então quando chega alguém para mim dizendo, pastor, ora So por when mim, someone comes and say, Pastor, please pray for me. eu tô fraco, I'm weak. tá desagradando a Deus. You're disobeying God. Quem desagrada a Deus anda fraco. Those that disobey God, they walk Mas weak. quem alegra o coração de But those Deus that bring joy to the heart of é the Lord, fortalecido. they receive strength. O que você acha? Quantos aqui conhecem a história de Jó? How many here knows Job story? Como que você acha que Jó suportou tudo que ele suportou? How do you think Job has supported going through everything he went through? Porque no dia que o diabo chegou diante de Deus, Because the day that the devil went before God, Deus disse, tem visto meu servo Jó? God said, have you seen my servant Eu Job? posso ver o sorriso de Deus falando de Jó, irmão. I can see the smile of God talking about Job. Eu posso ver a alegria de Deus falando de Jó. I can see the joy of God speaking about him. A alegria de Deus deu força para Jó The suportar. joy of the Lord brought strength to Job to handle. Aí você já viu lá em Mateus capítulo 3, versículo 17? Have you seen in Matthew 3:17? 3:17? Deus diz assim, ó, esse é God meu filho says, amado, This is my beloved son, em quem eu tenho in whom I prazer. have pleasure. Logo depois ele é levado para o deserto. Right after he's go to the desert. E no deserto, And in the desert, Satanás chega para tentar Jesus. Satan comes to tempt E Jesus. Jesus vence And Satanás. Jesus wins over Satan. Por quê? Why? Porque o Pai se agradou dele. Because the Father was Eu vim pleased te with chamar him. hoje para agradar o coração I do Pai. came to call you to please the heart of the Father. Sabe como é que você agrada o coração do Do you Pai? know how you please the heart of the Father? Sendo grato, Being grateful, adorando, worshiping, dando graças. giving thanksgiving. Eu vou te chamar hoje para hoje, irmão, a calling you today, América para dar graças em America novembro. stops to give grace in November. Mas eu vou inaugurar um novo tempo de Thanksgiving. But I'm gonna start a new time of Thanksgiving. É hoje, Today, right now, right now, tomorrow, amanhã, e depois, and after, e depois, and after, e depois. and after. Todos os dias é dia de ação de Every graça. day it's time for Thanksgiving. Porque no dia que você acordar sem dar graças, Because the day you wake up without giving você grace, vai fracassar. you're gonna fail. No dia que você não dá graça, The day you don't give grace, você vai fracassar. you're gonna fail. Tem alguém entendendo isso aqui, não? Is there someone alguém understanding this entendendo, não? message? Is there anyone understanding Então this você message? precisa entender So you need to understand que nós estamos construindo that we are building algo muito maior. something greater. Os nossos filhos, Our children, os nossos netos, our grandchildren, a glória do Senhor vai se glory manifestar. of the Lord will manifest. Isaías 40, Isaiah 40, versículo 3. verse 3. Isaías 43. Abra sua Bíblia aí. Isaiah 43. Eu já citei esse texto, mas eu quero ler com você. I have already talked about this text, but I want to read it with you. Essa é a profecia sobre João Batista. This is the prophecy over John Baptist. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai o ermo. No ermo, vereda, e no deserto, e vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois a boca do Senhor que disse, a boca do Senhor que o disse, The mouth of the Lord has spoken. diz uma voz, A voice says, clama, cry out. e eu disse, And I said, que hei de clamar? what shall I cry? Todos os homens são como a erva, All people are e like grass, toda a sua beleza como as flores do campo. and all their faithfulness is like the Seca-se flowers a of the sua field. erva, caem as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do vosso Deus permanece eternamente. Essa é a mensagem da igreja do This is the deserto. message of the church of the desert. Essa é a mensagem. Olha para mim, This is the irmão. message.
Deus está levantando uma voz que clama no deserto. God is raising a voice that cries out from the Uma desert. voz que depende do céu, A voice that depends on heaven. que não se dobra, That does not bow que não down. se prostitui, That does not commit prostitution. que não se vende, That does not negotiate themselves. e que ecoa, And that echoes. e que ecoa And that echoes. a voz da The eternidade. voice from eternity. É chegado um tempo It's the time has come em que o mundo vai ouvir that the world's gonna o listen. reverberar do céu através da The sua igreja. reverberation of heaven. É His chegado o church. tempo que o mundo vai The ouvir time has come that the world's o gonna hear ecoar da eternidade an através da echo igreja. from eternity through His church. O evangelho genuíno, The genuine gospel. o evangelho verdadeiro. The truthful gospel. Nós não vamos nos dobrar. We're not gonna bow down. Nós não vamos nos prostituir. We're not gonna commit O prostitution. Senhor está chamando a igreja The Lord's calling the church para andar no to deserto, walk in the desert, para depender to dele, depend on Him, para comer do pão que cai do to céu, eat from the bread of heaven, para beber da água que é to Cristo, drink from the water that's sem Christ, murmurar, without complaining, sem reclamar. without complaining. Eu vejo pessoas sendo I curadas see hoje, people being healed right now. curadas de ansiedade, Healing of anxiety, curadas do medo, healing of fear, curadas da depressão. healed of depression. Você vai começar um tempo de dependência do You're Senhor. going to start a season of dependency on God. Se você está aqui nessa noite, If you are você here estava com tonight, dificuldade para dormir, and you are having trouble to sleep, o Senhor vai te dar sono hoje à God is noite. going to give you sleep right now. Você vai dormir igual uma pedra hoje à You're noite. going to sleep like a rock. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Because God gives to His beloved while they sleep. É um tempo de descansar. It's a time to rest. É um tempo de confiar. It's a time to trust. É um tempo de entender It's a time to understand que nem só de pão viverá o that homem, not only for bread will men live, mas de toda palavra que sai da but from boca de every mouth Deus. that comes out the word É of um God, of the mouth of tempo God. de It's a desfrutar time to enjoy do cuidado, of delight porque eles viviam no of mesmo the ambiente. care, because they lived in the same Viviam no environment. mesmo ambiente, They lived in the same mas environment. tiveram resultados They diferentes, had different porque o results coração era because their distorcido. hearts were distorted. Muitos, Samuel, morreram. Many were killed. Milhares morreram. Many died. Aí você pode perguntar, Rafael, mas Deus não cumpriu. And then you ask, did God not fulfill? Deus prometeu que ia levar eles na terra prometida. God told them that would take them to the promised land. Deus disse que ia tirar eles do Egito e ia levar eles para a terra God prometida. told them that would take them from Egypt to the promised land. Deixa eu te falar um segredo, Let me irmão. tell you a secret. Deus não queria tirar eles para uma terra. God did not want to remove them from a land. Deus queria tirar eles para o próprio Deus. God wanted to remove them Para o próprio Deus. for Himself. Deus queria juntar como uma galinha junto os seus pintinhos. He wanted to gather them like a chicken gather his Mas sabe o que roubou eles? chickling. Sabe o que roubou eles? Do you know what steal them? Tu falou cozinha, foi? Não, eu não sei não. Quero falar. Como uma galinha guarda os seus pintinhos. Fala pintinho. Little chicken. Little chickens. Hã? Chicks? Chicks? Not chicklings. Okay. Como é o pinto, mano? Chicks. Eu falo little. As the chicken gather his chicks. Pronto, Is entendeu? that what it is? Not from afar. O propósito de Deus, The purpose of God, quando Ele te arranca do Egito, when He takes you from Egypt, é te trazer para Ele. is to bring you to Him. É para se revelar para ti. Is to reveal Himself to you. E aí Deus fala com Moisés, diz: Moisés, And God speaks with Moses. Moses, eu vou vir. I'm going to come. Eu vou me apresentar. I'm going to introduce Eu myself. vou me I'm revelar. going to reveal myself. Manda o povo jejuar. Tell the people to fast. E aí de repente quando o povo viu And then the people suddenly saw relâmpago, trovão, the thunders, a nuvem, a fumaça, the cloud, the smoke. o povo disse: Moisés, The people said, Moses, fale Deus contigo para que não morramos. speak God with you so we don't die. Ou seja, So eu prefiro a minha vida do que ver a I Deus. prefer my life than see God. Moisés, eu não quero me encontrar com esse Deus. I don't want to encounter this God. Fale Deus com você. Speak God with you. Eu tenho medo de Deus. I'm afraid of God. E sabe o que é que a religião faz? Do you know what religion does? A religião ela faz você ter medo de Deus. Religion makes you afraid of God. A religião ensina que se você não for dizimista, o devorador vai te pegar. Religion teach that if you don't give tithes, the devourer is going to get you.
Se você não der seu dízimo, sua oferta, cuidado com o devorador. If you don't give your offering, the devourer is going to get Ei, you. irmão, deixa eu te falar aqui, o me tell you devorador this. não vai te pegar. The devourer is not going to get you. Let me tell you this. O devorador não vai te pegar. The devourer is not going to get you. Você não compra Deus. You don't buy God. Deus não precisa do teu dinheiro. God doesn't need your money. Rafael, por que vocês falam de oferta aqui? Why do you talk about offering here? Nós falamos de oferta porque é um princípio e nós queremos destravar você para viver esse princípio. We talk about offering because it's a principle that we want to unlock you to live this principle. Mas Deus não precisa do teu dinheiro. But God does not need your money. A igreja não precisa não. The church doesn't need. Outro dia eu fui pregar numa igreja, Other day I went to preach at a church. aí o pastor pegou e disse: The pastor irmãos, said, brothers, oferte que senão a igreja vai fechar. offer because if you don't offer, the church is going to close. Aí eu peguei o microfone logo depois dele, And irmão. I got the microphone right after Aí eu him. disse: ei, irmão, a igreja vai fechar não. And I said, no, the church is not going to close. A igreja não depende da fé do pastor não. The church does not depend on the faith A of the igreja é pastor. de Jesus. The church is from E Christ. quem abriu a igreja está vivo. And who opened the church is alive. Quem fundou a igreja está Who de pé. founded the church is standing. A igreja não vai fechar por causa The do teu church dinheiro is não. not going to close because of your money. O pastor, depois And ele then the perguntou: pastor pastor, asked me o senhor estava later, nervoso? Was you nervous? Eu disse: não, pastor, eu estava No, pastor, I indignado told com a him. tua incredulidade. I was not believing your unbelief. Irmão, o pastor tem que ser o homem que mais crê dentro da igreja. Hey, the pastor needs to be the one that most believes in the church. Eu duvido ter um mais doido do que eu aqui. I want to see a crazier person than me here. O pastor tem que ser o mais doido. The pastor needs to be the Tem craziest, que ser o mais generoso. the most generous. Mas a religião, ela ensina But the religion a teaches você ter medo. you to have fear. E aí o medo manipula. And then the fear manipulates. E aí as pessoas, elas vão para a igreja com medo de ir para o inferno. And then people go to the church afraid of hell. Ou então elas vão para a igreja com interesse de ir para o céu. Or they go to church just interested in heaven. Mas o Senhor está esperando uma igreja apaixonada que vai para a presença dEle por causa da sua face. But the Lord is waiting for a passionate church that goes to the church because of His face. Um certo homem de Deus falou o seguinte: A man of God once said, se eu te adorar if I worship you com medo do inferno, me lance no inferno. with the fear of hell, I would jump into hell. Se eu te adorar por interesse do céu, me exclua do céu. If I worship you interested only in heaven, then exclude me from heaven. Mas se eu te adorar But if por I quem worship tu you és, for who you are, não esconda de mim a tua face. don't hide from me your face. Não esconda de mim a tua presença. Don't hide from me your presence. A igreja que Deus está gerando no deserto The church that God's generating in the desert é uma igreja apaixonada por is a Ele. church that's passionate É for uma Him, igreja desesperada por Ele. that's desperate for Him. É uma igreja que não está interessada nas coisas do Pai, It's a church that's not interested in the things of the mas Father, na face do Pai, but in the face of the mas na Father, presença do but in Pai. the presence of the Father. Enquanto o povo correu do monte, While the people ran away from the Moisés mountain, subiu para o monte. Moses went up the mountain. O homem do deserto, The man of the desert, ele vai para o he monte. goes to the mountain. Ele vai para a He presença. goes to the presence. Deus está levantando homens como Moisés, God is raising up homens people like como Moses, João Batista, men like John Baptist, mas são milhares. millions, São milhares, Millions. são milhares Millions. que estão Thousands. totalmente entregues nas mãos de Deus they are completely surrendered in the hand of the para Father cumprir um propósito to eterno. fulfill an eternal purpose. Então a atmosfera que nós estamos So vivendo the atmosphere that we're living in não vai nos dominar. is not going to dominate us. O medo, The fear a depressão depression não vai nos is not dominar. going to dominate us. Nós estamos entrando no lugar We de are fé. entering a place of Levante faith. suas mãos. Raise your Eu hands. profetizo um nível de I fé prophesy sobrenatural. a supernatural level of faith. Um nível de fé A sobrenatural. supernatural level of faith. Você jamais viveu as coisas que você vai viver nesse You tempo. never live the things you're going to live in this Um time. nível de fé sobrenatural, A supernatural level of faith. inabalável. Unshakable. Nada vai te abalar. Nothing's going to shake you. Nada vai te abalar. Nothing's going to shake you. Nada vai te abalar. Nothing's going to shake you. Deus está te levantando God is raising you no deserto, in the desert. no In the deserto, desert. no In the deserto, desert. com força, With strength. com sabedoria, With wisdom. para a glória do nome For the dele, glory of His para a name. glória do nome For the dele. glory of His name. Porque Paulo disse Because Paul que said não vem provação that there's no temptation maior do que você possa suportar. greater than you can handle, can support. Irmão, a psicologia já comprovou
Psychology has already testified. Quando o ser humano diz não aguento mais, ele ainda tem 50% de força. When a human being says I can't handle anymore, he still has 50% more strength. Então para de conversa fiada, irmão. So stop talking cheap. Ai, não aguento mais. Oh, I can't do it. Deus sabe até onde você aguenta. God knows where you can handle. E Ele está arrancando o melhor de você. Until where you can handle. And He's taking the Ele está best out of you. arrancando. Ele He's está arrancando. extracting. Ele está tirando o melhor de você. Extracting. Eu profetizo que I nesse prophesy tempo, that in this time, um óleo fresco vai sair de a você. fresh oil is going to be released from you. Uma unção nova vai sair de você. A fresh anointing. O que vocês foram ver no deserto? Why did you go see the desert? É uma igreja sem formosura, A church without looks, mas uma igreja poderosa. but a powerful church. É uma igreja que não tem muita beleza, A church that does not have a lot of beauty, mas ela carrega uma mensagem. but carries a message. Que caiam as estrelas, que caiam as estrelas Let the stars fall e que se levantem os profetas. and let the prophets be raised. Não é mais tempo de homens famosos estar aparecendo nos It's not altares. time for famous men to be in altars everywhere. É tempo de uma voz poderosa sair do meio de um povo. It's time for a prophetic voice, a powerful voice come out from the midst of E a people. mensagem é And the message is arrependimento. repentance. Arrependei-vos. Repent. Arrependei-vos. Repent. Você sabia que a mensagem do reino, a mensagem que Jesus carregava, Do you know that the message of the kingdom, the a message that Jesus mensagem que carried, João Batista the carregava, message that John Baptist carried não era salvação? was not salvation? Eu nunca vi Jesus chegando, dizendo assim, é chegada a salvação. I never saw Jesus saying, "Oh, salvation has come." Salvação é a porta de entrada. Salvation is the entry door. Ele dizia assim, ó, é chegado a vós o reino de He Deus. said, "It has come to you, the kingdom O of God." reino de The Deus. kingdom of God. Porque se você busca só a salvação, If you only seek salvation, você é um sobrevivente. you are just a survivor. Se você entende o reino, If you understand the kingdom, você é um herdeiro. you are Herdeiro. someone that receives the inheritance. Perca a mente de sobrevivente Lose the mind of a survivor e agarre a mente de herança. and start and embrace the mind of inheritance. Diga, eu tenho uma herança. I have an inheritance. Diga, eu tenho uma herança. I have an inheritance. Salmo 2, né? Psalm 2, Salmo 2, Psalm 2. 7 e 8. 7 and 8 Diz assim, proclamarei um decreto says, I will proclaim a decree, e direi, tu és meu filho, and I'll say, you are my son. hoje eu te gerei. I have birthed you. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os Ask reinos da me, terra por tua and possessão. I'll give you the nations as your inheritance and the nations of the earth as your possession. Nós temos uma herança, We have an inheritance. as nações. The nations. As nações. The nations. Deus vai nos dar as nações. God will give us the nations. Deus vai nos dar as God will give us nações. the nations. Deus vai nos dar as God will give us nações. the nations. Então que essa mentalidade esteja sobre a tua vida. That this mentality can be over your life. O reino de The Deus kingdom of God é mais do que a salvação. is more than salvation. É maior do que a salvação. It's greater than O salvation. reino de The Deus kingdom of God, é a herança que Ele tem para os the filhos. inheritance that He has to His children. Que nessa noite That tonight nós venhamos caminhar nessa visão. we may walk in this vision. Nós venhamos entender We may understand que a murmuração, that complaint, que o medo, that fear, que o tentar a Deus, that tempting God, que a prostituição that prostitution nos roubam do propósito eterno. steal us from the eternal purpose. Mas quando nós andamos em fé But when we walk in faith, e nós entendemos o tempo e a estação que we nós estamos understand the vivendo, time and the season that we are walking. nós vamos alcançar, We're going to reach. nós vamos We're going alcançar to reach o alvo, the goal, e o alvo é Cristo. and the goal is Christ. A minha herança é Jesus. My inheritance is A Christ. minha herança é Cristo. My inheritance is Christ. Eu estou indo para Ele. I'm going to Him. Eu estou correndo para I'm Ele. running to Him. Eu vivo por Ele. I live for Him. Eu morro por Ele. I die for Him. A minha vida é para Ele. My life's for Him. Então hoje So tonight é um dia is a day de se to posicionar, position de yourself, entender to understand que o
tempo that the time de murmurar já passou. of complaining is O gone. tempo de reclamar já passou. The time of complaining is gone. Nós vamos adorar no We're deserto. going to worship in the desert. Nós vamos celebrar no We're going to deserto. celebrate in the desert. Nós vamos viver na We're going to presença. live in the presence. Nós vamos dizer para Deus: We're going to say to God, eu estou aqui. I am here. Muda-me, Change me. transforma-me, Transform me. restaura-me, Restore me. leva-me Take me ao lugar que o Senhor to preparou. the place that you have prepared. Leva-me Take me ao centro do teu coração. to the center of your heart. Fique de pé comigo. Stand with me.